Olá, meu nome é Leonardo, sou aluno do curso de Letras da URCA. Minha habilitação é dupla. Eu tenho metade da minha grade curricular entre português e metade entre inglês. Então, eu venho por meio deste vídeo convidar vocês, alunos do Tiburic Teles, a participar de uma iniciativa que eu estou tendo junto à universidade e junto à coordenação da escola, que é de dispor algumas mini-aulas que vão compor um mini-curso. A proposta do mini-curso eu venho escrever ao longo desse vídeo, e por isso ele vai ter esse caráter introdutório, de ser considerações iniciais sobre o que eu pretendo fazer e uma espécie até de propaganda da minha abordagem e do minicurso em si. Uma vez que ele não é obrigatório, ele está sendo disponibilizado para vocês como parte do meu estágio. Então, dada a nossa condição atual de isolamento social, eu não tenho como acompanhar as aulas de vocês e ministrar as aulas que normalmente eu ministraria, que eu estava ministrando para os alunos do inglês, do primeiro, segundo e terceiro ano, presencialmente. Então, uma alternativa que a universidade encontrou para isso, e nisso eu tive o apoio da escola, é de disponibilizar essas aulas remotamente através desse formato. Então, vocês estão vendo aí na tela de vocês um pequeno arquivo do Word que eu abri e que eu coloquei alguns pontos que eu quero passar por cima deles como um meio de chegar até um resumo geral do que é que eu estou propondo aqui a vocês e também deixar algumas explicações que podem responder perguntas que vocês venham a ter, e por isso formato dos tópicos, em formato de perguntas, mas também de já deixar uma certa quantidade de informações com as quais vocês possam dialogar e achar as perguntas que vocês têm a fazer sobre o minicurso. Então, se as perguntas, se vocês tiverem, as dúvidas, se vocês tiverem, não se encaixarem nas respostas que eu der, ou mesmo não tiverem a ver com as perguntas que eu estou fazendo aqui, então vocês podem fazer as perguntas individualmente ou coletivamente, por meio dos comentários do vídeo ou pelo e-mail. Mas isso eu vou explicar mais ao longo da minha introdução. Então vamos lá. O primeiro tópico que eu separei aqui é uma pergunta sobre qual será o conteúdo do minicurso. Então, uma vez que esse minicurso específico desse vídeo aqui será o de língua portuguesa, eu preferi dar uma prioridade à literatura, já que eu acho que cabe mais espaço dentro do nosso currículo escolar para ela. E também porque é a minha área de preferência. Ela é a área em que eu escrevo meus artigos, em que eu pesquiso, em que eu pretendo me especializar. Então, daí eu ter optado pela literatura. Aqui eu vou passar para outro arquivo, que é um arquivo em que eu tenho uma programaçãozinha inicial, um rascunho, que eu vou desenvolver melhor junto com vocês, sobre qual é o conteúdo em si. Porque falar de literatura é falar de muita coisa. Então, dentro desse espectro gigantesco, o que é que eu vou focar? Então, para isso eu separei o conteúdo do ensino médio. Então, eu vou discutir, em linhas gerais, nesses dois tópicos aqui principais, o conteúdo do ensino médio. Isso é, a gente fala dos movimentos literários, romantismo, barroco, o modernismo e os outros movimentos literários que a gente teve aqui, sempre tendo perspectiva que a gente está falando principalmente de literatura brasileira, mas também tem que mediar a relação que a literatura brasileira tem com outras, principalmente com a portuguesa e a francesa, e depois, no certo período, ali no final do século XIX e início do século XX, também com a literatura norte-americana e inglesa. Então, falando de movimentos literários, a gente vai estar sempre falando, quando a gente vai falando de romantismo, de modernismo, do barroco, do indianismo e de todas essas outras organizações que a gente tem de escritores e de leitores em um período, em volta de um certo tópico, de uma certa forma literária, de certas valorizações estéticas que são feitas, quando você vai falando isoladamente delas, eu vou estar falando sempre no caso do Brasil. Mas em alguns casos específicos, eu vou fazer essa mediação com as tradições europeias, norte-americanas. Então, o primeiro tópico é esse. A gente vai falar dos movimentos literários, dado o enfoque que eles têm para o conteúdo do ensino médio até para o Enem. Em seguida, ele vai falar dos grandes nomes,
Eu estou falando em seguida, mas eu estou falando só dessa organização dos tópicos, porque essa aqui não é uma ordem cronológica do que eu vou fazer. Eu não vou primeiro dar as aulas sobre o movimento literário, depois sobre os grandes nomes da literatura. Mas isso aí são dois componentes curriculares que eles se relacionam o tempo todo. Afinal, a gente não tem como falar do movimento literário sem falar dos grandes nomes que criaram e modificaram esses movimentos. E aí também não tem como falar sobre esses autores sem relacionar eles aos movimentos do qual eles fizeram parte. Embora a gente tenha alguns casos de autores que se distanciam desse movimento. Mas isso aí a gente vai deixar para mais adiante, quando chegarmos nas aulas propriamente ditas. Então, selecionando os grandes nomes, eu vou abarcar primeiramente os que fazem parte dos componentes curriculares, falar de Machado, falar de José de Alencar, falar de Clarice Lispector e dos outros que quem teve as aulas já sobre esses autores já sabe quem são eles, mas eu também quero falar sobre alguns autores que muitas vezes eles passam desapercebidos. A gente pode falar de autores contemporâneos como a Carolina Maria de Jesus, como Marcelino Freire, Murilo Rubião e outros autores que, apesar de eles terem uma importância primária para a nossa literatura e para a nossa cultura, eles não fazem parte ainda ou não fazem parte apropriadamente do conteúdo curricular, seja por falta de tempo, seja por eles serem autores contemporâneos e por diversos outros fatores. Alguns deles não passam porque a obra deles é diminuta. Tem o Carlos Maria de Jesus, que apesar dela ter de ter algumas obras publicadas, a gente tem uma obra dela apenas que adquiriu esse status, né, de obra-prima, de um objeto estético que as pessoas elas se debruçam sobre ele e que gerou modificações na nossa tradição literária. Outros, como Murilo Rubião, eles têm um impacto que, apesar dele ser transmitido indiretamente à sociedade em geral, ele fica mais entre um núcleo fechado. Então a gente tem o Murilo Rubião influenciando autores da América Latina, como o próprio Rui Cortázar, e esses autores mais conhecidos, eles influenciaram o resto da cultura. Enquanto esses autores primários, de quem eles se inspiram, acabam sendo desconhecidos para o público geral, o que não diminui a importância deles. A gente tem que diferenciar também que existe uma... Quando a gente fala de fama, a gente fala de alcance de autores, existe uma diferença entre você ter um autor que ele alcança um grande público e ter um autor influente. Então, a gente vai ver vários autores, principalmente no romantismo, que na época eles vendiam bastante e que o grande público ele lia muito esses autores. Mas que olhando historicamente, eles tiveram pouca influência nos movimentos literários que seguiram e até nos próprios dos quais eles fizeram parte. Seja porque eles apenas reproduziram e aí por isso eles têm um caráter mais de mídia de massa, de ao invés de ter uma preocupação ideológica e preocupação estética primária, eles tinham uma preocupação de... A gente pode falar, por exemplo, dos autores clássicos que imitavam as grandes formas, os grandes épicos, em obras que elas pouco adicionam ao que se tinha antes, desde a Grécia Antiga. Então, por outro lado, a gente tem autores que passaram muito tempo desconhecidos e que eles se revitalizam com grandes mudanças formais, com grandes inovações estéticas. E que são rememorados por novas tradições. E que hoje em dia eles são cânones, mas que no período em que eles escreveram, eles passaram por baixo do olhar. Eles não alcançaram o sucesso que se esperava que a obra dele, tendo em vista a repercussão que ela tem na contemporaneidade, eles não alcançaram aquilo na época deles. Vou discutir influências estrangeiras. Então, pensando na literatura como a nossa, literatura colonial, uma literatura que ela cresce em pequenos núcleos, em núcleos isolados, e que tem uma dependência enorme das literaturas europeias, das literaturas de países dominantes. Não tem como a gente discutir literatura brasileira sem falar de literatura europeia e sem falar de literatura norte-americana. A gente pensava Machado de Assis era um leitor assíduo do Edgar Allan Poe. A gente pode falar da influência que os franceses tiveram sobre a nossa cultura, do pensamento que muitos autores, inclusive autores modernos, como a Epopéia Gaudiano Suassuna, têm da tradução portuguesa. Então, tentar dissociar a nossa literatura dessas literaturas, embora ela tenha sido muitas vezes um movimento da crítica e dos estudos literários em geral, ela acaba sendo uma situação muito problemática. A gente tem uma dependência cultural na literatura brasileira, e é uma dependência que ela vai se diluindo ao longo do tempo,
conforme a literatura vai alcançando, a literatura brasileira vai alcançando sua chamada independência, né? Acho que alcança seu ápice ali no modernismo. Então eu vou ter que falar, vez ou outra, das influências estrangeiras, e sempre que possível, quando dando exemplos mais gerais, eu vou usar exemplos de literaturas próximas nossas, mas que não sejam literaturas brasileiras. Já para trazer para o conteúdo, para as aulas, um conteúdo que às vezes passa desapercebido na nossa grade curricular, por não ser necessariamente brasileiro. Por exemplo, a gente fala de literatura argentina, literatura boliviana, literatura equatoriana e colombiana. O próprio Gabriel Garcia Marques é um grande expoente atual, até os dias de hoje, mesmo após a morte dele. Muito bem. Além disso, vou discutir as análises literárias. Sobre isso aqui, já saindo um pouco do conteúdo programático. Apesar da análise literária ela fazer parte do conteúdo, e a gente chama muitas vezes de interpretação de texto, eu não estou falando propriamente da interpretação de texto como a gente discute ela no ensino médio, mas de considerar alguns elementos que às vezes passam desapercebidos de novo, porque a gente não tem uma preparação metodológica mais apropriada, a gente não ser preparado para lidar com esses elementos do discurso literário. Para usar como exemplo do que é que eu estou falando, o livro que eu vou usar como referência para o conteúdo do ensino médio é esse livro aqui, na Moderna, Literatura, Tempos, Leitores e Leituras, da Maria Luísa Bauer e da Marcela Pontarra. Para quem quiser a referência para procurar depois, é esse livro aqui, da Moderna, 2010. Ele é um livro que fez parte da minha formação, eu li ele no meu ensino médio, e como ele não é um livro antigo e a editora Moderna ainda edita alguns livros, eu percebi, por exemplo, que é o do Violeta Raizé, acho que o do Todorico também foi editado pela Moderna. Infelizmente eu não tenho eles em mãos, por causa da condição que a gente está, isolamento social. Mas como a Moderna ela é uma editora referência, eu decidi usar ele não como uma referência. Eu não vou ler para vocês o que está no livro. Minha aula não vai ser dada em torno disso. Na verdade, ele vai servir como um espaço comum. Então, esses livros didáticos, esses livros de ensino médio, são livros que vocês, alunos de ensino médio, têm acesso e com os quais vocês lidam diariamente, com parte do estudo de vocês. Então, quando vocês vão estudar para o Enem, vocês vão pegar esses livros. Quando vocês quiserem, por exemplo, dar a definição de um gênero, vocês vão olhar a definição desses livros. Então, eles vão servir como esse espaço comum. Nós vamos lidar com eles como uma forma de contato entre eu e vocês, mas, ao mesmo tempo, eu vou buscar conceitos fora deles. Até porque tem várias constatações feitas nesses livros que são problemáticas, que elas precisam que a gente, enquanto leitor, tome uma posição mais ativa e entenda a posição para quem aquele livro é direcionado. Então a gente tem um livro que é direcionado para iniciantes, para pessoas principiantes nas discussões literárias, nas discussões de cultura, nessas discussões acadêmicas em gerais, científicas. Então é importante a gente ter cuidado com isso, porque existem várias constatações que são problemáticas dentro desses livros, e por isso eles vão servir como esse interlugar. O tempo todo eu vou estar dando referências para vocês de outros autores e de outras leituras que podem servir como complementos a isso. Então, voltando para o tópico, pensando em análise literária, existem alguns elementos que são abordados problematicamente pelos livros. Por exemplo, como é que eles lidam com o conceito de autor? A gente pode dizer que a ideia de um personagem, a fala de um personagem, é a mesma fala que o autor, e aí eu estou falando do autor enquanto pessoa. Eu posso pegar uma fala de um personagem do Machado de Assis e dizer que aquilo é o que ele pensa? Eu posso pegar um poema de um autor e dizer que aquilo é o que ele pensa? Simplesmente transcrevendo a ideia que está sendo transmitida no texto, eu posso só interpretar o que aquele texto está dizendo e dizer que aquilo é a ideia do autor? Como é que a gente pega um Macunaíma, por exemplo, do Mário de Andrade? Que ele é um texto extremamente sarcástico, um texto extremamente paródico, e compreende ele enquanto, tá bom, quando o Mário de Andrade fala que o Macunaíma ele é o herói nacional, o que é que ele está querendo dizer com aquilo? Ele está dizendo que todo brasileiro é daquele jeito? Ele está dizendo que o brasileiro não tem como fugir daquilo e aquilo é o brasileiro?
pensando naquela representação do Macunaíma, naquela representação satírica que ele faz do herói brasileiro. Então, a análise literária envolve muito mais que isso. A gente tem que lembrar que o texto, principalmente o artístico, ele não é um objeto inanimado. A gente não pode ler um texto literário do mesmo jeito que a gente lê um texto jornalístico, por exemplo. A gente tem que ser capaz de compreender aquele texto enquanto um objeto vivo, algo com o qual a gente se relaciona, e que a gente tem que filtrar todas as transformações que as intenções do autor passam para se tornar aquilo. E também tem que entender que o autor, quando ele escreve aquilo, ele entende que nós, enquanto leitores, vamos ter que passar por esse processo. Então, quando o Mário de Andrade ele escreve Macunaíma da forma como ele escreve, ele subentende que existe um conjunto de leitores, e aí ele está falando de bons leitores que são capazes de entender o que ele escreveu e não simplesmente de passar por cima do que está no texto e não se aprofundar, não entender que existem intenções por aqui, em cima daquilo, que existem formalizações daquilo, da ideia dele, e que presumem o lado belo e por isso o lado estético daquela obra. Se eu chegar aqui e se quiser fazer uma transcrição das ideias do Mário de Andrade, eu não vou fazer uma transcrição do texto em si. Eu vou tentar entender o que é que ele queria dizer com aquele texto. Mas também entender que ele pode tentar dizer uma coisa de uma forma contrária ao que ele está dizendo. Com quem é que aquele texto se relaciona? Ele também tem que entender que aquele texto ele não existe autonomamente, ele não é simplesmente palavras no papel. Esse texto ele tem interlocutores, ele tem ouvintes, pessoas sobre o que ele está falando. Ele escreve de um determinado espaço, escreve de um determinado tempo. Ele escreve para determinadas pessoas, pensando em outras pessoas. Ele escreve em relação com várias outras obras que já existem naquele contexto. E essa é a palavra que geralmente a gente vê ser utilizada no conteúdo do ensino médio, nos livros didáticos, que é contexto. Mas a palavra contexto ela presume uma série de ligações, uma série de funções com as quais esse texto e os autores se relacionam. Então a gente tem que passar por todas essas como parte da nossa análise literária. Não é simplesmente interpretação de texto. Interpretação de texto é algo muito mais quando a gente está falando de um objeto estético. Existem várias relações sistemáticas que o texto literário tem com a nossa leitura e que a gente tem que ter com esse texto literário para conseguir entender ele plenamente. Para entender a função que ele tem, o papel que ele tem, como é que ele é organizado, o que é que tem de único e o que é que tem de igual naquele texto. Então, terminando esse ponto, o seguinte vai ser a dissertação. Saindo um pouco aqui da discussão estética, da discussão artística, literária, eu pretendo dar algumas dicas sobre escrita dissertativa, mas, de novo, sempre pensando no conteúdo programático do ensino médio e no conteúdo de literatura. Então, se espera, por exemplo, que quando vocês estão escrevendo um texto, sobre um texto literário, vocês sejam capazes de expressar aquelas ideias. Então, os exemplos que eu vou usar vão ser esses. Você está fazendo uma dissertação sobre um texto literário. E aí, como é que você expressa suas ideias? Como é que você organiza suas ideias naquele texto literário? Naquele texto dissertativo? E da mesma forma, como é que você utiliza dessas ferramentas da escrita para a leitura? Então, a gente tem que entender que essas duas atividades, escrever é ler e ler é escrever, as duas atividades elas existem ao mesmo tempo. Então, nós, enquanto leitores, nós também somos, de certa forma, escritores daquela obra. E nós, enquanto escritores, também somos leitores. Quem escreve presume leitor e quem lê presume escritor. Então, do mesmo jeito que a gente vai fazer esses exercícios que primariamente partem da leitura, mas que também fazem parte da escritura, fazer o processo inverso. Como é que eu escrevo pensando no leitor e como é que eu organizo minha escrita para ser capaz de lidar com alguns problemas que o meu leitor vai lidar ao mesmo tempo. Então, falar do conceito de tópico frasal, falar de desenvolvimento, falar de conclusão, falar de objetivos e justificativas do texto e desses conceitos que a gente vê nas disciplinas de redação e que eu vou tentar revisitar ao longo do minicurso. Por último, eu botei esse tópico aqui, ele está meio separado da estrutura, né? Nós estamos falando aqui de literatura, principalmente, de correntes estéticas, nomes de
autores, de influências, de todos esses conceitos da literatura, que a gente fala de um sobre escrita, sobre redação, e aqui a gente volta para um estético. A minha razão de fazer essa retomada, de colocar traduções estéticas no final, é porque esse é o tópico dos aqui mencionados que foge um pouco do conteúdo programático. Quando a gente estuda o conteúdo do ensino médio, vamos ver aqui os capítulos, por exemplo, que aparecem nesse livro. Então a gente tem romantismo, realismo e naturalismo, e as estéticas de fim de século. Então a gente está falando de, principalmente, esse romantismo, realismo e naturalismo com traduções estéticas que elas são muito ligadas a períodos literários e que elas existem, a gente pode falar, de certa forma, uniformemente nos períodos em que elas estão. Quando a gente fala de romantismo, a gente consegue pensar num conjunto fechado de ideias. Exacerbação dos sentimentos, a gente pode pensar num certo idealismo burguês, essa tradição meio europeia, né, de seguir esse movimento europeu quase fielmente, dos romances de costumes, e de todos esses conjuntos de ideias que eles existem intrinsecamente ligados a um período literário e que nos outros eles continuam existindo, tem até hoje marcas do romantismo, obras que a gente pode chamar de românticas, mas que se encontram fora do lugar original deles, fora do lugar primário. Então são ideias deslocadas. Por outro lado, a gente tem traduções estéticas, e é aqui que eu estou me referindo, nesse último tópico, que elas não podem ser vistas tão fixadamente no tempo e tão isoladamente umas das outras. Sobre o que é que eu estou falando? Estou falando do fantástico, estou falando do realismo maravilhoso, estou falando dos regionalismos, estou falando do estranho, então do horror, do terror, dos found footage, que são essas obras que ela aqui falando de cinema para fazer um paralelo, né? Tem found footage, tem os epistolares, que são os epistolares são essa tradição de escrever literatura no formato de carta, no formato de registro textual, de jornal, de jornais, de diários, de cartas. Então essas são tradições estéticas que elas existem subjacentes a esses grandes períodos literários. Então a gente pode falar de fantástico no romantismo, a gente pode falar de fantástico no realismo, fantástico no naturalismo. Então são movimentos que eles existem, de novo, subjacentemente. Eles são concorrentes a esses grandes movimentos ideológicos que a gente tem ao longo do tempo. Então a gente tem fantástico no século XIX e a gente também tem fantástico no século XXI. A gente tem as obras epistolares no século XIX e a gente também tem obras nesse modelo epistolar no século XXI. Para pensar na adaptação, a gente tem Drácula, no início do século XX, do Bram Stoker, que é um romance que ele se desenvolve de forma de diário de cartas, e a gente tem uma forma adaptada dele no Raio dos Cáceres da Grécia, que é um diário de um escritor e que é um brasileiro na década de 70. 70, isso. Então, quando a gente fala das epístolas, do romance epistolares, a gente tem esses dois exemplos que são separados por quase um século. E, ao mesmo tempo, a gente tem o caso do romantismo. E aí que é a oposição que eu estou querendo fazer entre esses movimentos e essas tradições. Que a gente tem esses movimentos que são bem marcados no tempo e tem outros que eles concorrem ao longo de todos esses períodos e que formam tradições que se mantêm e se modificam ao longo desses períodos de acordo com esses movimentos literários. Então, esses são os tópicos principais que vão formar o conteúdo. Em que formato eu vou organizar as aulas? O primeiro formato, em principal, vão ser esses vídeos, em que eu vou falar utilizando como suporte o Word, o Google para mostrar imagens, páginas de livros, páginas de ensaios e assim por diante. Mas eu também pretendo, de acordo com as preferências de vocês, realizar videoaulas online, no caso, as lives, com vocês participando, seja por comentários, ou seja no chamada de vídeo mesmo, que vocês possam aparecer e dar as opiniões de vocês, ao mesmo tempo que eu falo, e tirar as dúvidas de vocês ao mesmo tempo que eu falo. Eu também vou estar recebendo com o contato de vocês através de dois mecanismos. Esse e-mail, que eu coloquei aqui, logo em seguida,
que é o meu e-mail institucional da URCA, e pelos comentários desse vídeo. E eu vou fazer também uma página no Instagram em que eu vou divulgar as informações sobre isso. As perguntas, as que não forem repetidas, eu vou apresentar aqui, nesse mesmo formato, e vou tentar responder elas. E quem não quiser que a pergunta apareça com o seu nome, pode colocar na mensagem que me mandar. E eu também vou responder elas diretamente a vocês, para agilizar até, porque como esses vídeos eu vou esperar reunir um certo número de perguntas para responder, à medida que eu for recebendo elas de vocês, eu já vou responder individualmente, e só depois eu vou compilar elas num vídeo individual. Além disso, eu vou estar pedindo que vocês enviem os telefones de vocês, quem quiser, se atualizado. Porque eu vou enviar mensagem sempre que sair um vídeo novo, ou sempre que eu marcar a data de uma videoaula, de uma live, de uma conferência, ou qualquer coisa do tipo. Então vai servir como meu principal meio de contato entre vocês. Vai ter uma página do Instagram, que eu vou deixar na descrição do vídeo, assim que eu tiver ela criada, com o endereço dela. E eu vou colocar também os números que vocês me derem em lista de transmissão do WhatsApp, em que logo que for sair alguma novidade, eu envio para todo mundo de uma vez. Eu não vou criar um grupo, porque já para não atolar vocês em grupos, imagino que vocês já estejam em vários grupos de várias disciplinas, mas se vocês pedirem, se eu ver muitas pessoas pedindo, eu crio de qualquer forma e a gente fica mantendo contato uns com os outros. Sobre o estilo que predominará nas minhas abordagens, eu queria fazer uma coisa diferente da sala de aula, já que essa situação está me forçando a sair do ideal, sair daquela situação de estar em sala de aula, com um quadro atrás de mim, conversando com vocês ao vivo, sem nenhum delay, então, sem nenhum atraso. Eu vou tentar fazer esse estilo mais descontraído, mais de estar sentado aqui falando com vocês da minha casa, sem ter que me vestir formalmente, fazendo referências para vocês de texto que não necessariamente são da aula, sem uma limitação de tempo, tanto para menos quanto para mais. Então isso é um ponto importante, e aqui eu vou logo pular para esse outro ponto, que é o tempo da duração das aulas. Eu vou tentar fazer aulas que não durem mais que uma hora. O ideal para mim seria 30, 40 minutos, mas dependendo do assunto, eu vou quebrar ele em vários. Então essa aula aqui ela é independente, essa aula 0, você pode ver aqui no nome do Word, porque ela é essa introdução. Mas pensando na aula 1 e 2, na 1 eu vou fazer a introdução do material didático, e na 2 eu vou discutir literatura e linguagem. Eu vou pegar os 2 primeiros capítulos do livro que eu falei, que vai servir como referência, que é literatura, tempos, leitores e leituras. E os 2 primeiros capítulos são, o primeiro é a introdução à literatura, e o segundo é a literatura e linguagem. Eles são 2 capítulos pequenos, mas como eu vejo vários problemas neles, eu decidi dividir eles em 2. Então, eu vou dar 2 aulas, cada uma nessa média de 40 minutos, 50 talvez. Talvez eu faça algumas aulas mais curtas, algumas edições dessas aulas. Então, recortar, por exemplo, o momento da aula em que eu discuto o autor, e aí fazer um vídeo de, sei lá, 5, 10 minutos e publicar ele separadamente. E fazer isso com vários conceitos, porque vamos dizer que vocês estão se preparando para uma prova, ou vocês simplesmente esqueceram aquele conceito específico. E aí, em vez de vocês terem que procurar no vídeo, vocês podem procurar nesses vídeos individuais. Em vez de vocês terem que procurar no vídeo de 50 minutos, vocês podem ver nos individuais. Além disso, sobre a duração, sobre a duração final do minicurso, até quando eu vou dar ele. Eu tenho que cumprir, dentro da minha disciplina, 30 horas aulas, isso, 30 horas aula. Hoje eu tenho que conversar com a professora sobre como é que vai ser a administração, porque, por exemplo, eu estou dando 1 hora, vamos dizer que esse vídeo aqui acaba com 1 hora. 1 hora de vídeo, presumo que eu passei 2, 3 horas gravando, às vezes mais. Ainda tem a preparação de fazer a pesquisa, fazer a leitura e escrever o texto. Então, eu não sei ainda ao certo quantos dias eu vou levar isso. Mas eu quero chegar pelo menos no romantismo e iniciar o realismo, né, no conteúdo. Então, eu não posso dizer ao certo até quando vai isso. Até porque eu não estou dentro do conteúdo programático da escola de vocês, então eu não vou fazer frequência, eu não vou fazer avaliações com nota. Isso aqui é algo fora do currículo de vocês. O que posso disponibilizar a vocês, isso sim eu vou disponibilizar, é um certificado que vocês participaram do mini curso.
com a carga horária, vocês podem colocar no currículo de vocês para mostrar que vocês fizeram esse curso de língua portuguesa, mas especificamente literatura. Então, voltando para o estilo, ficando aí no meu entre estilo e duração, se por um lado os vídeos vão ter esse cuidado e não serem muito longos, as lives não vão ter. Então, eu vou ficar na live o tempo que vocês precisarem para responder as dúvidas. E aqui ou lá eu vou mesclar as duas. Então, eu posso fazer um vídeo em cima de uma live. Ou eu posso pegar uma live e recortar pedaços dela para transformar em vídeo. E assim por diante. Qual material que você vai de referência? Essa aqui é uma parte menos, acho que interessante para os leitores principiantes, para os estudiosos principiantes, no caso para os alunos de ensino médio, fundamental e tal, que não se façam parte desse estudo mais aprofundado de literatura, dos estudantes do curso de letras, do curso de filosofia, psicologia, assim por diante, desses cursos de humanas. Mas ele é importante porque, de toda forma, os professores também vão ter acesso a esses vídeos. E quem quiser dar uma aprofundada por conta própria, pode fazer isso através das referências que eu vou dar. Então, a referência que eu já tinha dado, o livro didático que eu vou utilizar, literatura, tempo, leitores e leituras. Aqui ali eu vou usar outros textos também didáticos. Outro texto que eu vou utilizar muito são os textos do Antônio Cândido, do professor Antônio Cândido, os livros dele e os ensaios publicados. Todo dia eu vou fazer um aconselhamento, eu vou sugerir para vocês algum livro que vocês possam ler no final de cada aula. E isso fora do conteúdo programático das aulas, como algo que vocês podem ver e aprofundar o que a gente está discutindo em sala de aula. Direito à literatura, direito à literatura é um deles. Do Antônio Cândido, vocês não precisam comprar o livro, ele tem disponibilizado aqui no site da revista Prosa, Verso e Arte. Ele é um texto bem interessante. E vai discutir um pouco a importância da literatura, a relação que a literatura tem com a nossa vida, com a nossa sociedade, a relação da literatura com os direitos humanos. Então, é a minha leitura de hoje. Eu ia deixar para o final, mas já que eu estou falando das referências, eu vou deixar claro. O Antônio Cândido é uma delas. Ele tem uma longa produção sobre literatura brasileira. Os mais conhecidos são a Formação da Literatura Brasileira, Momentos Decisivos. Brasileira. Você já vai encontrar ele para achar em qualquer lugar, essa ediçãozinha aqui. Ele é um livro bem grande, mas magnífico. Preço da Literatura Brasileira. É outro texto dele. Se não me engano, 3 volumes, em que ele vai passar todo o percurso da literatura brasileira, é um texto para iniciantes, em que ele vai falando dos maiores escritores, dos maiores traços de cada um desses movimentos. E ele tem um que é literatura para iniciantes. Iniciantes. Essa vai ser outra leitura que eu vou sugerir hoje. Ele tem publicado em vários sites. Ele é um resumo de alguns conceitos da literatura para iniciantes, alguns tópicos importantes. No caso, ele vai falar da diferença entre literatura e manifestações literárias, como é que se configura o sistema literário e quando é que o sistema literário está consolidado. Isso aqui são conceitos que a gente vai passar ao longo dessas 3 primeiras aulas, como forma de aprofundamento no conteúdo do ensino médio. Não é separado do conteúdo do ensino médio, vocês vão ver como logo nos primeiros capítulos do livro didático ele expõe, mas bem superficialmente. E eu acho que ter um conhecimento mais profundo logo agora, para servir de base, ajuda a conhecer os desdobramentos que esses períodos literários têm e ajuda a gente a sempre fazer um reverso. Então, quando a gente chegar no romantismo, ele disser que o romantismo é influenciado, por exemplo, por ideologias burguesas, você vai poder ver tanto como a literatura influencia a burguesia e como a burguesia influencia a literatura, e assim por diante. Então, ter esses conceitos ajuda a gente a
entender realmente o que a gente está lendo. Em vez de decorar algo, entender como é que aquele processo ocorre. E é nesse momento que a gente vai encontrar nossas dúvidas. Se eu só leio e repito, eu não consigo identificar o que é que tem de errado. Se alguém me perguntar alguma coisa que está fora daquela relação, entre eu ter uma pergunta fechada e uma resposta fechada, eu fico perdido. E é por isso que é importante a gente dominar o que está lendo, o que está estudando. Por isso que é importante a gente entender o que é uma manifestação literária, como é que funciona o sistema literário, qual é a configuração desse sistema literário, como é que ele surge, como é que ele, no caso aqui, se consolida. Então, isso são coisas que a gente vai lidar subjacentemente à discussão do conteúdo do ensino médio, para ter essa base, que vai servir de suporte para todos os estudos posteriores que vocês forem fazer, tanto para vestibular quanto para as disciplinas que vocês forem pagar no ensino médio. Como esse é um mini curso que eu estou disponibilizando para o primeiro, para o segundo e para o terceiro ano, eu vou começar do conteúdo do primeiro, que vai servir como revisão para os alunos do segundo e do terceiro, e que vai servir como estudo propriamente dito para os alunos do primeiro, em concorrência com as coisas que eu estou estudando na escola. Qual é o objetivo do meu mini curso? Por que é que... Ah, outra coisa, sobre o material que servirá de referência, eu vou fazer muitas referências ao Mikhail Bakhtin. Ele é um teórico russo, e também ao Silviano Santiago, que é um crítico brasileiro. Então, sem entrar em detalhes sobre eles, porque eles servem para a minha base teórica, mas não vão ser referenciados com tanta frequência no texto. Só a título de menção, estou falando os nomes deles, para se alguém quiser explorar alguns conceitos que eu vou usar, como meu conceito de autor, meu conceito de leitor, meu conceito de estrutura, dessas partes mais teóricas, para quem quiser se aprofundar mesmo, ir atrás desses autores. Vou colocar aqui os nomes. Antônio Cândido, Bakhtin, Silviano Santiago e outros que eu vou falando conforme a gente for referenciando eles. O objetivo do meu mini curso ele é ajudar vocês a se aprofundarem e a revisar esses conteúdos. Às vezes é difícil pegar um livro antigo e passar por ele sem aquela memória daquele momento. Então, para o aluno do terceiro ano, por exemplo, tentar lembrar do conteúdo do primeiro ano, às vezes é algo problemático. Meu objetivo, então, com esse mini curso é revisar esses conteúdos que vocês estão vendo e ajudar vocês a se aprofundarem neles. Entender eles em profundidade, entender como é que eles realmente ocorrem, como é que eles se configuram, como é que a gente pode lidar com a relação entre a literatura e a sociedade. Entender que, quando a gente fala de um estudo científico, como é o caso do estudo literário, ou pelo menos ele se pretende ser assim, quando a gente fala dessa grade curricular, é bom lembrar que a gente tem ciências da natureza, ciências exatas, mas a gente também tem as ciências humanas. Enquanto a ciência, ela presume a metodologia. Então é bom a gente lembrar que existem algumas coisas que não são tão batidas no papel. Que muitos dos conceitos que a gente discute na escola, eles são, de certa forma, ultrapassados ou eles estão conflituosos, eles são problemáticos. E aí, ao longo das aulas, eu vou me aprofundando nisso, dando um exemplo para vocês mais específico, como, por exemplo, o caso que eu falei mais cedo do autor. Eu falei especificamente daquele caso de Machado porque, respondendo umas dúvidas sobre questões do Enem, que uma colega tinha me feito, eu achei uma questão que era completamente atroz, e a resposta era completamente atroz, da mesma forma. De pegar uma fala de um personagem do Machado de Assis e atribuir como se aquela fosse a ideia dele pura. Quando, se você fizer um exemplo paralelo daquela constatação, pegar, por exemplo, a fala de outro personagem, ele diz o completo oposto. Então, isso vai fazer parte da nossa... São pressupostos que eu quero que vocês compreendam e vocês sejam capazes de perceber no vestibular, e na vida e nas leituras particulares de vocês. E o último objetivo que eu tenho, e aqui seria mais produtivo falar em vez de um objetivo, seria os seus objetivos. O último objetivo que eu quero deixar bem claro é incentivar vocês a lerem. Ver a leitura menos como essa coisa fechada de eu tenho que ler para fazer uma resenha para a escola, eu tenho que ler para passar no vestibular, mas uma leitura produtiva, uma leitura prazerosa, uma leitura que ajude você a entender melhor o mundo ao seu redor. Entender que a leitura, ela tem vários níveis em que a gente pode, com as quais a gente pode se relacionar. A leitura não é uma coisa plana.
Longe disso, se tem um termos que a gente não pode associar à literatura e à arte em geral, é o plano e o simples. Não só a arte em geral, mas a vida cultural humana. As ciências humanas elas não são simples, elas não são. A gente não tem como colocar uma hipótese como a única sempre. A gente tem que sempre estar olhando o objeto que a gente está estudando e analisando por todos os lados. E isso é parte do que eu quero passar para vocês. Ver a literatura com outros olhos. Já passamos pela duração das aulas. Quem é que pode participar? Primeiramente, essas aulas já estão sendo disponibilizadas para alunos do ensino médio, os professores também que quiserem acompanhar e que devem me acompanhar, uma vez que eu sou estagiário, estou passando por esse processo. É importante que eu tenha um retorno dos alunos, dos professores, da coordenação da escola, mas também para pessoas que estão fora desse meio acadêmico, mas desse meio escolar. Quem quiser participar disso, além dessas pessoas, desses integrantes, eu sugeriria principiantes, porque a minha discussão ela vai partir sempre do pressuposto de que eu estou discutindo termos com principiantes e para principiantes. Então a gente vai sair bem da base, a gente vai se aprofundar, mas a gente também não vai se afastar muito da borda, que é esse espaço que a gente ocupa enquanto estudantes profissionais, mas estudantes e profissionais iniciantes na nossa carreira acadêmica. Mas também não vou restringir o acesso a esses vídeos e a essas aulas a qualquer pessoa. Quem quiser aparecer nas lives, quem quiser comentar nos vídeos e me fazer perguntas, sinta-se livre para isso. Só estou deixando essa constatação anteriormente para não correr o risco de chegar algum colega meu da universidade, graduado ou graduando em letras, mestrando, mestre, e que queira levar a discussão muito adiante. Por exemplo, discutir o conceito de autor na análise do discurso francesa, discutir na concepção bakhtiniana, bem a fundo, usando conceitos mais rebruscados. Não é a minha ideia sair muito do conteúdo do ensino médio. Até porque o meu público-alvo é esse, é dos alunos do ensino médio, vocês, que estão se preparando para o Enem, que estão fazendo disciplinas e que estão querendo melhorar, se preparar para o semestre que vem, para o ano que vem e sair um pouco também, de certa forma, dessa limitação que nós temos no momento, que é essa limitação física de estarmos nas nossas casas. E não podemos frequentar a escola, não podemos frequentar livrarias, não podemos nos reunir com pessoas e conversar sobre assuntos dos quais nós temos interesse. Então, esse mini curso é, de certa forma, uma interlocução. Eu estou me dispondo a conversar com vocês sobre literatura. Então, eu parto do pressuposto que vocês que decidirem participar do curso, vocês também estão interessados e querem aprender. E por isso eu sugiro que, se você seja um aluno do ensino médio ou interessado em literatura em geral, principiante, que você faça parte desse mini curso. Como eu avaliarei os resultados? Bem, essa é a parte mais complexa, porque eu não tenho contato direto com vocês e eu não quero exigir que vocês fiquem me dando resultados, assim, que vocês façam avaliações escritas ou orais, ou seja lá como for, já que esse é um conteúdo além, né? Um conteúdo adicional do conteúdo que vocês estão estudando na escola. Vocês não estão deixando de ter as aulas de literatura, presumo, com o professor de literatura de vocês. Pelo contrário, vocês estão tendo aulas a mais. Então, para não sobrecarregar vocês com isso, eu pretendo fazer a avaliação dos resultados por meio de um certo voluntariado de vocês. Eu vou usar as perguntas que vocês me mandarem e as minhas respostas a elas serão a minha forma de avaliar os resultados de vocês. Por um lado, isso é bom, porque me permite acertar, ir direto no problema de vocês, mas por outro lado, eu sei que tem muita gente que não vai fazer perguntas e que não vai se disponibilizar. O que eu posso fazer é pedir que vocês se disponibilizem, vocês perguntem, se quiserem, deixem claro que é anonimamente, que vocês não querem que eu divulgue o nome. Eu não vou colocar como vocês escreveram, se caso alguém tenha alguma preocupação com sua ortografia ou algo do tipo. Mas mandem.
Fiquem à vontade para mandar, eu vou editar, eu vou deixar bem claro, não vou dizer quem foi, se a pessoa quiser. Se vocês querem que eu diga quem foi, eu digo. E partilhem, porque essa é a minha forma de avaliar como vocês estão. Nenhuma pergunta é uma pergunta boba. Mesmo que vocês saibam a resposta, mas vocês não tenham certeza, podem fazer a pergunta. Esse é o espaço para isso. E quanto mais perguntas eu receber, não quer dizer, não é um problema para mim, porque eu sei que muitas delas vão se repetir, então eu vou pegar elas e vou organizá-las repetidas para responder só uma vez, como uma forma de responder a todos. E também é importante que eu receba perguntas repetidas, porque eu vou saber quais são os problemas principais. Então, se alguém perguntando muito sobre o autor tal, eu sei que eu apresentei mal ele, ou que tem algum aspecto que eu deixei de fora, e que por isso eu tenho que reforçar na minha resposta ou nos vídeos posteriores. Então, não é a avaliação, é bom deixar claro que ela não ocorre só de mim para vocês, ela ocorre de vocês para mim. Espero que vocês também avaliem como eu estou atuando. Me digam, por exemplo, se eu fiz essa coisa errada, se eu fiz essa coisa certa, o que é que eu posso melhorar, o que é que eu tenho que repetir, o que é que vocês gostaram. Esse feedback positivo é importante porque reforça as minhas atitudes positivas. Então, não, fiquem à vontade para fazer esse contato. Quem quiser fazer anonimamente, para que nem eu saiba quem foi que fez a pergunta, é só me mandar para o Instagram, por um endereço falso, fake, ou pelo e-mail, ou mesmo no comentário do YouTube, por onde vocês quiserem me mandar, pelo WhatsApp, seja lá como for. E só não dizer quem você é, eu não vou ter como identificar, e por isso vocês podem fazer as perguntas se vocês quiserem. Só uma coisa aqui que eu notei que eu... Como é que vai ser o formato dessas aulas? O formato dessas aulas segue esse exemplo aqui. Eu vou escrever um pequeno texto que eu vou disponibilizar para vocês depois, que é uma dissertação sobre o conteúdo, mais especificamente, pelo formato que eu quero ir, que é esse de capítulo por capítulo, seguir a progressão do livro de dados, dos livros didáticos, eu vou fazer uma espécie de uma crítica, entre aspas, de uma resenha do capítulo. Então, por exemplo, aqui eu começo com a justificativa, só para passar pelo primeiro capítulo desse rascunho. A compreensão do material didático disponibilizado nas escolas de todo o Brasil pela editora moderna, analisar o livro, literatura, tempos, leitores e leituras é passo necessário. Então, é que eu estou justificando por que é que eu estou fazendo esse texto, por que é que eu estou fazendo essa resenha, por que é que eu estou fazendo as resenhas gerais do minicurso. Depois eu vou disponibilizar esses textos todos em sequência, faz parte da minha carga horária, com minha forma de observar o material didático, como é que ele é disponibilizado para vocês. Então aqui eu estou fazendo um justificativo. Se você pensar no texto argumentativo, eu estou duas coisas. Eu estou dizendo sobre o que é que eu vou falar, eu vou analisar o livro, tan, 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 e eu estou dizendo por quê. Eu estou fazendo isso porque ele é um passo necessário para compreender o material didático. Então eu não estou estudando esse livro em si. Eu estou estudando ele na relação que ele mantém com o conteúdo das escolas do Brasil inteiro. Esse é um livro que, apesar de ser disponibilizado em escolas particulares, ele também é disponibilizado em escolas públicas. Já foi disponibilizado em escolas públicas. Esse material é um material que ele passa por todos os ciclos do ensino médio. E assim por diante. Eu vou falar aqui como é que eu vou organizar meu texto. O primeiro aspecto da exposição informativa, que atrai a atenção. Desculpa, eu pulei um trecho, um período. Na abordagem que aqui proponho, primeiro analisar a forma, né, geral dos textos informacionais. Em seguida, passarei à discussão teórica. Então, aqui eu estou deixando claro, nesse primeiro parágrafo, como é que eu vou dispor o meu texto. Quais são os dois métodos básicos que guiarão a minha metodologia. Eu vou analisar como é que ele dispõe as informações. Então, ele coloca várias hipóteses, depois ele chega a uma conclusão, ou elas, no caso, as autoras, ou elas colocam o conceito fechado. É isso e não vou colocar contradições disso. E, eu não, e depois disso, depois de discutir a forma do texto, como é que elas organizam, eu vou falar de como é que é a discussão dos conceitos. Então, ela usa o conceito de literatura propriamente, conceito de ficção, conceito de realidade. Então, esses textos aqui eu não vou ler com vocês em aula de forma alguma,
porque ele não é um texto para ser lido, ele é um texto para ser lido. Então ele necessita você ler e voltar. Como vocês estão vendo, ele é um rascunho, eu tenho que corrigir alguns problemas de escrita, de ortografia. Então isso aqui vai ser uma leitura extra, que não vai fazer parte do meu curso em si. E aqui é a parte propriamente que vai guiar as nossas aulas do minicurso. Eu vou separar alguns tópicos sobre o texto. No caso, se pegar aqui o capítulo ao qual essa aula, vai ser a próxima aula, ela se refere, eu vou pegar os tópicos do texto dela são arte e representação, e aí dentro de arte e representação tem realidade e ficção. E aí eu transformei realidade e ficção, que são dois conceitos, num tópico. E eu vou discutir esse tópico. Vou discutir outro tópico, que tem a ver com outra subdivisão do texto, e assim por diante. Eu separei vários tópicos e a gente vai passar em cima desses tópicos. Quando a gente for falar dos autores, vai ser da mesma forma. Eu vou colocar um período, separar um autor do período e vou separar tópicos em cima desse autor. Todos esses documentos que eu estou mostrando aqui, eu vou disponibilizar eles para quem participar. Disponibilizar pelo WhatsApp, por e-mail e no próprio vídeo. Para quem quiser revisar o texto sem abrir o vídeo, vai poder pegar esses tópicos como forma de tentar lembrar da discussão que for feita. Eu vou usar citações para puxar os textos da autora, já que eu não vou ter como disponibilizar o texto em PDF, já que ele por uma questão de direitos autorais, eu não posso disponibilizar ele para vocês. Eu vou pegar citações devidamente referenciadas, aqui a referência geral e aqui a citação. E aí eu vou discutir em cima dessas citações. No final de cada discussão, eu vou dar minha opinião própria. Então, por exemplo, eu vou dar para vocês do conceito de romantismo que as autoras dão. E no final eu vou dizer se eu concordo ou discordo delas. E como eu concordo ou discordo. Tirando isso, eu pretendo ficar fazendo esses aconselhamentos de leituras. Ficar dando essas dicas do que vocês podem ler, de leituras prazerosas. E quem quiser fazer uma discussão extra, fora da aula, sobre esses aulas, também vai ter um espaço para isso. Eu pretendo fazer lives sobre isso. Discutindo o texto tal. E aí quem quiser participar falando, pode participar. Sobre as lives eu pretendo fazer elas no Instagram, mas eu tenho que ter algum cuidado ainda porque essa situação que a gente está vivendo agora, ela é bem problemática em questão de... Por exemplo, eu estou usando um microfone bem fraco, propriamente dito, em relação a outros. Eu já vi professores dizendo que usam microfones de R$ 3.000, professores de aulas online, profissionais, de cursos como Descomplica. Eles têm toda uma infraestrutura que permite a qualidade e a efetivação de alguns processos. Por exemplo, será que eu fazendo uma live pelo WhatsApp, aliás, se eu fizesse uma live, por exemplo, pelo YouTube, ou pela Twitch, ou outros canais como esses, de vídeo, de áudio e vídeo, será que seria possível todo mundo ter acesso a eles? Ou será que algumas pessoas, por exemplo, que não têm computador iam ter dificuldades? Por isso eu tenho optado pelo Instagram. Por outro lado, eu não sei se a minha infraestrutura ela permite transmitir com qualidade pelo Instagram. A razão pela qual eu estou partindo do vídeo e não da live, ela vem disso. Porque gravar um vídeo requer um hardware, requer um computador menos potente e requer também uma internet menos potente. Então, a escolha do vídeo parte em parte disso. Da mesma forma, se eu conseguir fazer pela live, tem esse benefício de vocês poderem me responder ao mesmo tempo. Então isso é algo que eu ainda verei. E sobre todos esses pontos, eu estou disposto a receber sugestões de vocês. Receber retorno de vocês nunca é demais. Eu quero saber o que, é que vocês pensam, o que, é que vocês esperam das aulas. Se tiver alguma coisa que vocês queiram que eu aborde, que eu não selecionei aqui, eu estou disposto também a ouvir e, se couber, nas minhas atribuições, porque, embora eu esteja fazendo isso fora do horário de vocês, é bom lembrar que de nenhuma maneira eu quero quebrar qualquer um dos protocolos da escola, e não é minha intenção e não vou. Então, por exemplo, eu não vou passar filmes aqui que não seriam passados na turma,
eu não vou indicar livros que não seriam indicados por um professor em sala de aula. Eu estou atuando aqui enquanto professor, da mesma forma que os professores de vocês atuam dentro da sala de aula. Então, eu devo manter minha posição enquanto tal, enquanto professor de ensino médio, de uma turma de ensino médio. E é isso. No mais, acho que eu passei por todos os pontos que eu queria. Quero lembrar que o contato principal que eu tenho com vocês é por e-mail. Pelo e-mail, o contato comigo é mais fácil, é mais rápido. Eu estou checando ele regularmente. Pelo WhatsApp, eu peço que só em casos mais necessários, uma coisa que precisa de uma resposta mais rápida, mas também não vou repreender quem me mandar uma mensagem com alguma dúvida ou algo do tipo, porque eu sei que nem todo mundo tem acesso o tempo todo ao e-mail, ao computador, e pelo celular às vezes é mais problemático. Mas no geral é isso. Eu agradeço pela atenção de quem assistiu até o final e qualquer dúvida, estou a postos.